Eu quero ler esse versículo, mas eu peço a gentileza dos irmãos permanecerem com suas Bíblias abertas no Jeremias 13, porque ao longo da palavra nós vamos ler outros versos também. Mas agora só o versículo 11. 13 e 11. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Vamos ler de novo? Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Eterno, eu te louvo, Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu. Te agradeço, meu Deus, por cada verso, cada sentido que o Senhor nos orientou. Ó Deus, eu nada sou sem Ti, e eu te louvo porque eu vejo a Tua mão, a Tua direção realmente resplandecendo para que a gente possa estar aqui e ministrar a Tua palavra. Que grande responsabilidade temos, Senhor. Por isso peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, o Teu poder e o agir sobrenatural do Teu Espírito Santo nesta noite, de modo a nos convencer de tudo aquilo que precisa ser realizado em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e nós já te agradecemos para a Tua glória. Amém. Digam amém, Jesus. Glória a Deus. Vire para o seu irmão, vire para a pessoa que está ao seu lado, fala para ele assim: apegue-se a Deus. Amém. Irmãos, a vocês e aos irmãos que vão nos ouvir depois através da internet, o título que o Senhor colocou no nosso coração para esta palavra é: devemos viver apegados a Deus. Devemos viver apegados a Deus. Na Bíblia que nós lemos, a tradução, a nova versão internacional, a NVI, está escrito apegados, devemos nos apegar a Deus. Na Bíblia, na Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, está escrito ligados a Deus. Tanto faz, os dois sinônimos. Nós queremos trabalhar isso hoje, o Senhor tocou no meu coração. Confesso para os irmãos que já faz bastante tempo, bastante mesmo, bastante, eu digo anos, que eu leio esse texto e, Senhor, eu quero entender melhor, quero entender melhor tudo o que o Senhor quer falar comigo nesse texto. E nessa semana, quando eu estava meditando nesse capítulo, eu estava lendo, e o Senhor chamou minha atenção mesmo novamente, e eu orei ao Senhor e disse: Senhor, se é a palavra que o Senhor quer que eu estude mais para o domingo, eu peço que o Senhor me atraia para isso, o Senhor me mostre, porque eu disse assim, eu confesso, Senhor, já li muitas vezes, mas tenho minhas dúvidas sobre esse texto e eu preciso ser esclarecido para poder ministrar. Eu preciso viver para poder ministrar. Então eu preciso entender exatamente o que o Senhor quer. E eu orei ao longo de toda a semana, e hoje eu confesso para os irmãos que pela manhã ainda lutei um pouquinho, minha carne, lutou um pouquinho, do tipo, Senhor, é difícil, me ajuda. E o Espírito Santo mostrou-me, confirmou no meu coração que deveria falar sobre esse texto. Eu creio que é uma palavra especial para os nossos corações, creio mesmo. Tem sido para mim, estudar isso tem sido uma palavra profética de Deus para a minha vida. Eu creio que será para a sua vida. Amém. Você crê? Amém. Sabe, primeiro vamos analisar o contexto dessa situação. O povo de Israel, a nação israelita,
e quando eu digo nação israelita agora, queria me referir a todas as tribos, né? Tanto do sul quanto do norte, tanto Judá quanto Israel. Toda a nação, eles receberam promessas maravilhosas de Deus para suas vidas e seu futuro. Promessas gloriosas, não é? Do tipo da que nós encontramos em Deuteronômio, escrita por Moisés, capítulo 26, versículo 18 e 19, o Senhor diz assim, ó, Deuteronômio 26, 18 e 19, e hoje o Senhor declarou que vocês são o povo, o seu tesouro pessoal. Imagine que coisa linda, quando Moisés anunciou isso para o povo, dizendo, olha, hoje o Senhor Deus declarou para vocês, vocês são o seu povo, quer dizer, o povo de Deus, o tesouro pessoal de Deus. Já pensou que coisa gostosa de ouvir? Eu sou o tesouro do Senhor, é o que Moisés dizia ao povo de Israel. E Deus continuou falando, através de Moisés, ó, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Versículo 19. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória. Olha o que Deus disse ao povo de Israel. Estou falando de povo de Israel. O Senhor prometeu que lhes dará uma posição de glória, de fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez. De novo, estou falando de Israel, né? E que vocês serão um povo santo para o Senhor, quer dizer, separado para o Senhor. Quando diz um povo santo, quer dizer um povo separado, ou consagrado para o Senhor, né? O seu Deus, conforme, e aí está escrito, conforme ele mesmo, o próprio Deus, prometeu. Puxa, que coisa maravilhosa. Eu me coloco no lugar dos israelitas, quando ouviram Moisés pronunciando esta palavra, né? Lá de Deuteronômio 26, versículo 18 e 19, eu fico maravilhado com isso. Que promessa, que coisa linda. Deus tirou o povo de Israel do Egito com manifestação poderosa. Não foi de um meio natural que eles saíram. Ao contrário, o meio natural seria o seguinte, quando Moisés foi falar com Faraó a primeira vez e disse, Faraó, Deus mandou que nós saiamos do Egito e tenhamos uma viagem de 3 dias no deserto até o Sinai para adorarmos o Senhor nosso Deus. Então, nós queremos que você deixe. O natural era o Faraó falar, beleza, tá bom, vocês podem ir. 3 dias para ir, 3 dias para voltar, mais uns 3 dias lá para adorar o Senhor, né? Tá bom, liberado. Mas não aconteceu isso. O Faraó fez força para não deixá-los sair. Foram necessárias 10 pragas que arrebentaram com o Egito. Como se não bastasse, ainda tinha sobrado vivo o exército de Faraó, que era a sua força, o seu orgulho, né? E o exército de Faraó morreu afundado, morreu afogado no Mar Vermelho, quando o mar se fechou. O povo de Israel atravessou. Então, foi mão poderosa a libertação do povo de Israel. Você já se colocou no lugar deles? Eles viram isso lá naquele tempo. Eu digo do povo que viveu isso. Eles viram isso acontecer. Eles cruzaram o mar e de um lado tinha um paredão de água. Né? Já pensou as crianças, acho que vinham pôr o dedinho assim, né? Deixa eu pôr o dedinho, aquele paredão de água. É verdade, Mar Vermelho, eles atravessaram em terra seca, cruzaram. E houve alguém que disse que o mar era raso naquele lugar. Daí o milagre é maior ainda, porque como que um lugar raso matou afogado o exército de Faraó? Então o milagre daí fica maior ainda, tanto faz se é raso ou fundo. Né? Tanto faz. O rio Piracicaba, ali perto do Jupiá, tem um lugar que é raso, quando está seco. Mas eu não consigo abrir ali. Não consigo atravessar em terra seca, mesmo sendo raso. Então o milagre de Deus foi poderoso. Por que eu estou falando isso? Houve uma ação divina sobrenatural para o resgate de Israel. Né? E, no entanto, irmãos, lamentavelmente, o povo esqueceu de tudo isso. Né? Eles entraram na terra com Josué, conquistaram a terra. Josué morreu, aquela geração morreu.
E os filhos se esqueceram, se desviaram do Senhor. Isso não foi uma ou duas ou três vezes, foram N vezes, muitas vezes. Não é? Durante os reis, Davi, o povo obedecia a Deus. Né? Salomão, aí veio o tempo de Roboão, já desobedecia, os reinos se dividiram. Os reis do norte, todos desobedientes ao Senhor, construíram um bezerro de ouro no território do norte, tanto que o território do norte foi levado cativo. As 10 tribos do norte foram levadas cativas pelos assírios. Mais para frente, a tribo de Judá também seria levada cativa pelos babilônicos. Mas o profeta Jeremias era um profeta que antecedia esse dia, o dia de eles serem levados cativos. O profeta Jeremias, levantado por Deus para trazer uma mensagem ao povo de Israel, e uma mensagem de arrependimento, de contrição, mas a mensagem era: se entreguem aos seus inimigos, porque vocês vão para o cativeiro. Não tem como não ir. Quem não for vai morrer pela fome, ou pela espada, ou por animais selvagens, ou por pestes. Não me lembro todas as pragas, mas são várias. Quem não for para o cativeiro vai morrer. A situação era essa a mensagem do profeta Jeremias. E eu queria dizer para você que quando Jesus veio, certa vez lá em São João, no capítulo 8, ele estava pregando aos judeus, e eram alguns judeus que tinham crido nele. E ele estava pregando, e Jesus diz assim, João 8:31, Jesus diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha, se vocês permanecerem firmes, serão meus discípulos verdadeiros. Aí, Jesus continua dizendo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus estava fazendo menção para eles sobre conhecerem de fato o Senhor e o que o Senhor esperava deles e viverem na presença do Senhor. Esse fato nos liberta, nos deixa livres sobre todos os aspectos, né? E conhecerão a verdade vos libertará. Quando eles ouviram essa expressão, a verdade os libertará, aquilo incomodou o coração dos judeus. Porque pensaram, mas como libertará? Nós já somos livres, somos o Israel de Deus. E foi o que eles disseram para Jesus. No versículo 32, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Somos os descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus mostrou para eles. Não é o fato de serem filhos de Abraão que os faz livres, mas o fato de não viverem pecando. Mas para não viverem pecando, vocês precisam conhecer a verdade. E, portanto, a verdade é Jesus, a verdade que liberta. Mas os judeus não o receberam. Não todos, mas os religiosos, os sacerdotes, a maioria deles, não aceitaram. Eles disseram: nós somos já filhos de Abraão. Não precisamos disso. Eles rejeitaram, irmãos. Eles não ouviram Deus. Seu orgulho os impediu de ouvirem. Eles estavam tão certos de que eles eram a nação israelita, os descendentes de Abraão, que eles falaram: não vamos acreditar nisso. O orgulho deles era tão grande nesse sentido, até hoje são. Né? Até hoje são. Os judeus falam: nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão, nós somos a única nação de Deus nessa terra. Esse orgulho é devastador sobre as nossas vidas, sobre qualquer vida. Esse orgulho, sabe? Falamos bastante de Israel. Aí eu queria agora estabelecer um paralelo e falar da igreja nesse momento. A profecia foi dada a Israel,
A profecia de Jeremias que a gente leu foi dada a Israel, uma profecia específica para o povo de Israel. Mas há um alerta e um ensinamento para todos nós, para a igreja, nos nossos dias, que o Senhor quer nos trazer nessa noite. E eu queria dizer para os irmãos, da mesma maneira como os israelitas saíram do Egito de uma maneira poderosa, nós também fomos libertos das mãos do inimigo, do cativeiro maligno, de uma forma poderosa, só que muito mais poderosa, sabe? Só que muito. Se lá em Israel, para sair do Egito, Deus levantou um homem, um bom líder, chamado Moisés, para nos libertar, Deus se fez homem para nos libertar. Veja, lá era um homem, Moisés era um homem, ele não era o filho de Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que se fez homem para nos dar a libertação. Então, se lá no Egito foi poderoso, agora foi muito mais, sabe? Se lá no Egito foi poderoso, porque lá, veja só, Moisés não morreu pelo povo. Ao invés de Moisés, eles levantaram uma serpente no deserto, para que o povo parasse de morrer, lembra? Levantaram uma serpente por ensinamento do Senhor. Mas aquela serpente fazia alusão a Jesus que seria levantado no madeiro, se fazendo maldito por nós, porque ele carregou sobre si as nossas maldições. Ele carregou literalmente todos os nossos pecados. Por isso que foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, simbolizando os espinhos, a maldição da terra, né? A maldição que a terra recebeu de produzir ervas daninhas, espinhos. Como Deus disse para Adão, que de agora em diante, disse Deus a Adão, a terra produzirá abrolhos, espinhos. Né? Então Jesus levou sobre si de uma maneira tremenda. O próprio Deus fez isso, não foi um homem, foi o próprio Deus que tomou a forma humana e então levou todo o nosso pecado. Quando a gente para pensar nisso, fala, Senhor, eu jamais merecerei tão grande amor. Então foi com mão poderosa, foi com maravilhas grandiosas que o Senhor nos tirou do cativeiro maligno e nos tornou povo pessoal dele. O apóstolo Pedro é um homem de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele nos escreve a nossa identidade. É a nossa promessa. Igual em Deuteronômio Moisés escreveu para o povo, aqui Pedro escreve para nós, dizendo assim, vocês, porém, são geração eleita. Né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha só. Diga comigo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sabe o que quer dizer esse exclusivo? Povo exclusivo. Quer dizer que ele não tem outro povo, só a sua igreja, a sua noiva. Quando eu digo igreja, não estou me referindo ao templo ou a uma denominação A, B ou C. Estou dizendo ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, do qual nós somos parte. Né? Vós sois essa geração que foi eleita, foi escolhida por Deus. Não fomos nós que escolhemos, Ele que nos escolheu. Somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Chamados para anunciar as grandezas de Deus. Né? As grandezas de Deus. Aleluia. No versículo 10 diz assim, antes vocês nem sequer eram povo. Não, eu era brasileiro. Deus está falando que a gente nem sequer era povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Agora vocês receberam. Povo de Deus. Somos nós, irmãos. Essa geração eleita aí, somos nós. Não é? Agora, igual o povo de Israel, que Deus disse, vocês são o meu povo. Né? Deus disse, eu vou dar uma glória, uma fama muito grande sobre vocês. Disse para Israel. Deus disse para nós, eu vou fazer vocês o meu sacerdócio real, o meu povo exclusivo, para vocês me anunciarem a toda a terra. Deus disse isso para nós, é uma promessa, é uma verdade. Precisamos viver essa grandeza, essa maravilha. Nós precisamos viver isso. Né? O povo de Israel não viveu, irmãos.
Um outro texto em São João também, no capítulo agora 3, versículo 16 e 17, tem um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? E no versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa que nós recebemos. Mas o povo de Israel também recebeu. E Deus disse que eles não ouviram Deus. E Deus então mandou essa profecia, através do profeta Jeremias, para o povo de Israel. E eu queria junto com você analisar essa profecia. Porque, irmãos, Deus colocou no meu coração que muitas vezes nós, a igreja, tem tido um comportamento parecido com o do povo de Israel, de não ouvir Deus. Veja só, a mensagem de Deus. Então o Senhor lhe envia esta mensagem por meio de Jeremias, né? Esta mensagem que nós lemos aqui. E é interessante que foi a primeira vez, que Jeremias é usado por Deus para trazer uma mensagem para o povo, fazendo uso de uma simbologia. Né? Então eu quero ler com você está com Jeremias aberto aí? Versículo 1, 13:1. Ó, assim disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Vocês viram? Vamos parar aí a leitura por enquanto. Ó, eu trouxe para os irmãos, esse não é cinto de linho, claro, né? É de couro esse aqui. Não sei se é couro legítimo, mas enfim, é de couro. Eu trouxe para você porque eu quero ilustrar para você. Deus falou para Jeremias, vá lá, compre um cinto de linho, eu já vou explicar o linho, faz de conta que isso é de linho. De linho, né? Linho é uma fibra proveniente de uma planta, tá? Compre o linho, um cinto de linho e coloque na sua cintura. Deus mandou, falou, coloque na cintura. Foi essa a ordem do Senhor. E o que o profeta fez? Obedeceu. Versículo 2, imediatamente, ele é como Abraão. Olha só, comprei um cinto e pus em volta da minha cintura, como o Senhor havia instruído. Então vamos entender um pouquinho desse cinto. O cinto era de linho. O linho era a roupa ou a veste sacerdotal. O sacerdote, quando ia entrar no templo, ele deveria estar vestindo um chapéu, um turbante de linho puro. Deveria estar vestindo uma calça de linho puro. Ele deveria estar vestindo só vestes de linho, exclusivamente. Primeiro porque ele não poderia suar, né? Não poderia suar, transpirar. Então ele tinha que usar essas vestes de linho quando entrava no templo para o serviço. O linho, ele simbolizava a pureza e a santidade ao Senhor. A pureza e a santidade. Quando Deus mandou Jeremias comprar o cinto de linho, queria se referir ao povo de Israel, como uma nação de sacerdotes, sabe? Uma nação de sacerdotes. Em Ezequiel, capítulo 44, versículos 17 e 18, fala-nos da roupa sacerdotal, que era de linho puro. Eu não vou abrir agora por causa do nosso tempo. Em Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, o Senhor declara que a nação de Israel era um reino de sacerdotes. Você pode ler lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Um reino de sacerdotes. Né? Um reino de sacerdotes. Então, está correta a simbologia que Deus usou com Jeremias quando disse, compre um cinto de linho. Esse cinto de linho, meus irmãos, representava ali a nação
a nação de Israel. E daí Deus fala assim, ponha na cintura. Ponha na cintura. Eu quero dizer para você que o colocar na cintura, eu fiquei maravilhado quando eu vi isso. A própria Bíblia vai nos mostrar o que significa o colocar na cintura. Vá lá para o verso 11, por favor. Ó, assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, diz o Senhor. O cinto representa o povo de Deus. O povo de Deus. E o fato do profeta colocar o cinto representava que o povo de Deus tinha que estar apegado a Deus. Em Deus. É essa a representação. E digo mais, com intimidade. Com intimidade. O cinto é colocado na região do lombo. Né? Na outra versão diz lombos mesmo, na versão revista e corrigida. É a cintura, que é essa região. Né? É onde suporta o peso, é onde a gente trabalha, é onde está todo o peso do nosso corpo é depositado nessa região, lombar. Aí fica o cinto. O povo de Israel era o cinto. E o Senhor que colocava o povo de Israel apegado. Então o fato do profeta Jeremias vestir o cinto simbolizava o povo aqui apegado a Deus, grudado em Deus. Mas tem mais que o Senhor quer falar conosco sobre esse apegado no corpo. Eu quero mostrar para você, deixa eu não tirar o cinto errado. Ó, tá torto, não tá? É porque tomou a forma do meu corpo. Esse cinto eu uso no dia a dia, no meu trabalho, é marrom porque eu sou agrônomo, trabalho com terra, é melhor marrom. Você percebe que ele está curvo aqui, ó? Né? É a forma da barriga ali, né? É para tomar forma. O cinto toma a forma do nosso corpo. Aí eu peguei um outro cinto que faz tempo que eu não uso. E eu coloquei um sobre o outro. E eu notei que a forma é a mesma. Claro, eu que usava, mas faz tempo que eu não uso. Por que ele não ficou reto? O cinto toma a forma do corpo. Por isso Deus usou essa ilustração com o profeta Jeremias quando disse, põe o cinto no corpo. O cinto representa o povo de Israel. E no corpo representa apegado, tomando a forma ou a direção de Deus sobre a vida deles. Isso significa obedecer. Quem é Senhor, o cinto ou quem veste o cinto? Quem veste, né? O cinto não manda em mim. Já pensou se o cinto começasse a apertar? Não. O Senhor é que dita a forma. O cinto não molda o meu corpo, mas o meu corpo molda o cinto. Às vezes a gente até tenta com o cinto moldar o corpo, né? Murcha a barriga, aperta um pouquinho, um ponto mais. Como eu estou bem, né? Mas com o passar do tempo você verá que não. O corpo é que molda o cinto. Não o cinto é que molda o corpo. Vamos continuar. Então vamos lá. O cinto de linho, portanto, representa o povo de Israel em intimidade com Deus. Porque estava com o cinto. Não é? Esse sentido tem uma utilidade muito importante para as nossas vidas. Muito importante. Eu e você nascemos para permanecer na presença de Deus. Não é? Nós fomos criados e formados por Deus. Por isso que Deus, quando nos formou, nos criou um espírito, que tem uma alma e habita um corpo. Mas quando pecamos, esse espírito morreu. Mas a gente aceitou Jesus, renasceu. Aí podemos ter comunhão com Deus. E aí que nós estamos apegados a Deus. Não dá para você abraçar Deus fisicamente. Mas você pode permanecer em comunhão com Ele, tomando a forma dEle para a sua vida, se estiver em comunhão constante, vivendo a vida que Ele tem para você. Vamos continuar. Vocês estão me entendendo? Amém? O número 2, note no versículo 1, que Deus falou, versículo 1 mesmo, Deus falou para Jeremias, assim disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho, ponha-o em volta da cintura, mas daí Deus disse assim, não
o deixe encostar na água. Eu fiquei pensando, né? Cá com os meus botões. Eu já tinha lido o final do texto. Eu sei que o cinto vai ficar em mau estado depois. Então eu pensei, por que não pôr na água? Na água é que ia criar o ambiente, né, propício para iniciar um processo de deterioração. Falei, o que significa essa água? E eu orei ao Senhor, né? E eu queria dizer para vocês que a água representa a palavra de Deus. Conforme a própria Bíblia nos diz, né? A própria Bíblia nos diz, numa palavra que Jesus disse aos discípulos, a Pedro em especial, Pedro falou, o senhor não vai lavar meu pé. Jesus falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então dá um banhão já inteiro. Jesus falou, não precisa tomar banho inteiro, precisa só lavar os pés. Por quê? Porque vós já estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho dito. Então a palavra de Deus é a água que nos purifica do pecado. E nós precisamos constantemente estar lavando os nossos pés, isto é, avaliando nossa vida diante do Senhor e diante da palavra, à luz da palavra, para que nos arrependamos de circunstâncias que vivemos na nossa vida, dia a dia. Mas realmente a palavra é a água que nos purifica. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. Por isso que a Bíblia diz que ela aumenta a nossa fé, ela acrescenta a nossa fé, ela nos aproxima de Deus. À medida que eu leio, eu me alimento, Deus fala comigo. Ele me mostra o que eu devo fazer, como eu devo me comportar, que tipo de atitude. Ela me evidencia os meus erros. A Bíblia diz sobre ela mesma que ela é como espada de dois gumes, né? Que é apta para penetrar entre a junção ou a divisão entre a alma e o espírito. E ela é capaz de discernir, ela mesma diz isso para nós, que a palavra é capaz de discernir as nossas intenções. Aquelas mais íntimas, que só a gente sabe. Então, quando você está lendo a palavra fala, puxa, quantas vezes? Algumas vezes essa semana, muitas vezes na minha vida. A palavra falou quando eu estava lendo e eu pensei, oh Deus, eu estou errando aqui, me perdoa. Né? A palavra nos purifica. Então, por que Deus falou para não molhar o cinto? Ou para não pôr na água o cinto? Se a água é uma coisa boa, a água nos purifica. É porque Deus estava fazendo uma ilustração para o povo através de Jeremias, para mostrar o comportamento que o povo tinha adquirido. Né? Note no versículo 11 que Deus fala, mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Versículo 11, o final do versículo diz isso. Deus fala, mas o povo de Israel que eu amei, que eu cuidei, que é como o cinto que eu coloco em mim, esse povo não me ouviu. Tanto que um castigo veio sobre eles. Né? Esse povo não me ouviu. Então, por isso Deus falou para Jeremias, não molhe o cinto. Por quê? Porque o povo não está dando espaço para ouvir a minha palavra. O povo não está abrindo o coração para ouvir minha palavra. O povo está se negando a me ouvir. E como eles se negam a me ouvir, então não molhe o cinto, porque eles não estão sendo lavados pela palavra. Então o cinto também não pode ser lavado, já que o cinto representa a gente. Foi por isso que na ilustração que o profeta Jeremias fez, não molhou o cinto. Não lavou, não tocou na água. Foi a ordem que o Senhor deu. Então eu queria dizer para os irmãos, por que nós não ouvimos a Deus ou não ouvimos a palavra? O principal motivo do povo de Israel era o orgulho. Veja comigo no versículo 10 e 11. Capítulo 13. Era o orgulho. Quero ler com você. Dez e 11. Está escrito assim. Este povo ímpio. Mas como ímpio, pastor? Não era o povo de Israel? Era o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Olha só, Jeremias se dirige ao povo chamando eles de ímpio. Mas este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, ó, sabe o que é dureza do coração? É quando eu me fecho em torno do que eu sei. Nem sempre eu sei tudo. Aliás, na maioria das vezes, em todas as vezes eu não sei tudo. Então, eles estão, ó, este povo ímpio que se recusa a ouvir minhas palavras, que age segundo a dureza do seu coração,
seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Eu já vou falar disso, mas o cinto se tornou inútil. O orgulho do povo. O orgulho do povo. Salomão escreveu que o orgulho precede a queda do homem. E é real. Quantas vezes a gente age no ímpeto, com orgulho? É um passinho antes de realmente levar um tombo. O orgulho precede a queda. Agora eu quero alertar os irmãos de um ponto que me chama a atenção, que o Senhor tocou no meu coração. Essa mensagem está sendo dirigida a nós, igreja do Senhor. Não é? E você dirá, pastor, eu conheço a palavra, eu quero obedecer a palavra. Será que posso eu ser orgulhoso e não ouvir a voz de Deus? Será que pode acontecer isso comigo? Sim, pode. Aconteceu com o povo de Israel. Pode acontecer com Jó. Pode sim. Sabe? E, aliás, é um ponto importante. Quando nós conhecemos a verdade e vamos nos aprofundando, é natural que a nossa mente limitada, a nossa mente é limitada, é uma bênção, é uma mente poderosa, se nós analisarmos entre nós o que Deus fez, mas ela é limitada diante da grandeza de Deus, da soberania. Eu não conheço tudo, nem você. A nossa mente limitada pode se tornar, sim, orgulhosa. Pode sim. À medida que o tempo passa, se a gente tira o cinto, quer dizer, se a gente desapega de Deus, sabe? Eu quero viver a minha vida do meu jeito, eu não quero ficar com esse formato aqui, ó. Eu quero ficar com outro formato. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então a gente fala, Deus, não quero ficar aí. Tá calor aí na tua cintura. Não quero ficar apegado a ti. Não, eu quero ser livre, viver minha vida do jeito que eu quiser. Eu quero ser assim, ó. Sozinho, faço do jeito que eu quero as coisas. Foi isso que o povo de Israel fez. Eles falaram, nós somos descendência de Abraão. Nós sabemos tudo, nós já somos livres. Nós não precisamos de mais nada de libertação, já somos completamente livres. Né? Na verdade, eles precisavam, e muito. Veja no exemplo de Jó, eu quero ler com você. Jó capítulo 27, versículos 2 a 6. Jó estava sendo injustiçado pelos seus amigos, 3 amigos. Os 3 amigos estavam por fora, mas eles queriam encontrar uma razão para o sofrimento de Jó. Então eles diziam, Jó, veja aí o seu pecado, certamente você pecou. Jó, você está errado, você pecou. E eles perturbaram ou insistiram tanto nessa tecla com Jó, que chega num determinado momento do livro, né, a partir do capítulo 26, que o Jó reage contra isso. E quando ele reage, ele acaba descobrindo um pecado que ele realmente tinha, que era justamente esse orgulho. Ele diz o seguinte, e Deus que vai falar isso para ele, né? Olha só, Jó, capítulo 27, versículo 2. Pelo Deus vivo, que negou justiça, olha o que ele diz, é Jó dizendo isso aqui. Deus vivo que negou justiça, pelo Todo-Poderoso que deu amargura à minha alma, Jó está dizendo. Enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, minha língua não proferirá nada que seja falso, nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais. Aí Jó passa a se auto-justificar. De fato, ele não havia pecado. Os amigos estavam errados acusando Jó. Ele era um homem justo, a própria Bíblia diz isso, o próprio Deus diz. Mas nessa tentativa de se validar, ele começa a se auto-justificar. Ele começa a se colocar numa posição, não, eu sou perfeito. Não, né? Minha integridade não negarei jamais, ele diz.
até a morte. Versículo 6, manterei minha retidão e nunca deixarei, enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá, diz Jó. Nesse momento, o texto continua, ele se justifica em muitas áreas. O capítulo 27 é versículo por versículo, eu não vou ler tudo agora, senão nós não conseguimos fazer a mensagem. Jó começa a se auto-justificar. Eu sou justo, Deus que me negou justiça, eu estou certo, Deus que trouxe amargura para minha alma, eu nunca pequei, eu nunca vou assumir que pequei, porque eu nunca pequei. Aí ele começa a se auto-justificar. Isso é o orgulho. E olha o que Deus responde para ele, né? Eu só vou ler uma parte também. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vá para Jó, capítulo 38. Jó 38. Né? Começa a fala do Senhor. O Senhor fala. Veja só, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse? Olha como Deus fala com ele. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse que torna obscuro, que torna assim meio, sabe, não bem visível o meu conselho? Deus está falando isso. Deus está falando para Jó. Deus continua falando, versículo 3. Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá? Olha as perguntas de Deus. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando Deus lançou os alicerces da terra? Não é? Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? O Senhor vai perguntando para ele, olha, versículo 8. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno? Deus começa a falar com Jó, calma lá. Cuidado aonde você está indo com seu orgulho. Sabe, irmãos, quando nós conhecemos a palavra, conhecemos o Senhor, nós devemos, cada maior conhecimento, maior submissão. Quanto mais conhecemos da Bíblia, mais a gente tem que se curvar. Os japoneses têm uma ilustração bonita que eu quero trazer para vocês, e é verdadeira, né? À medida que o grão de arroz começa a encher, né? A planta de arroz é um capim, fica mais ou menos dessa altura. À medida que a parte do fruto começa a se encher, começa a se curvar a planta. Se curvar, se curvar. E a grande diferença entre o arroz e uma planta daninha que é parecido com arroz, a grande diferença é essa, que o capim arroz, que não é arroz, ele fica ereto, porque os grãos dele não se enchem, ele não pesa, mas o arroz se curva. Então, nós temos que ser assim, a cada conhecimento novo da palavra, mais nos curvarmos diante do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Né? Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero saber mais, mas eu preciso de Ti. Eu me humilho na Tua presença. Sabe? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Não podemos nos justificar diante de Deus. Se Jesus não nos justifica, ninguém nos justificará. Sabe? Não adianta eu falar, Senhor, eu cometi aquele pecado, mas foi sem querer. Me perdoe. Se não for o sangue de Jesus, que já foi derramado por nós, se não fosse esse sangue, não teríamos perdão. Nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Nós somos pecadores. Não temos como pagar essa dívida, ela é impagável. Jesus pagou. Cuidado com o orgulho. Veja que até Jó estava vivendo esse orgulho. E o povo de Israel estava. Você viu o que eles falaram para Jesus lá em João 8, 32, 33? Nós somos descendentes de Abraão, já somos livres, nascemos livres.
Eu sou da igreja, eu sou completamente livre, eu sou santo. Cuidado, porque esse tipo de pecado, na área do orgulho, de não ouvir a palavra, acontece com quem conhece. Porque quem está no mundo não tem esse tipo de orgulho. Pode ter outros, mas não esse. E esse orgulho era pecaminoso. E Deus queria falar com eles, falar, vocês perderam a intimidade comigo. Né? Pastor, como que perderam a intimidade? Vamos lá, vem a terceira parte. O cinto que você está usando, esconda-o numa fenda da rocha em Perate. Em outras versões, a Revista Corrigida já traz traduzido para Eufrates. Né? Eufrates. Então veja, o que Deus mandou? Pega o cinto que você está usando. Lembra? O cinto que Jeremias usava representava o povo apegado a Deus, ligado a Deus. Isso que representava. O povo obedecendo o Senhor, sendo guiado pelo Senhor, amando o Senhor. Isso que representava o cinto apegado. Aí ele fala assim, Jeremias, tire o cinto que você está usando, leve o cinto até Perate. Eu já vou explicar isso para vocês. Até o Eufrates. E enterre o cinto lá. Então, a câmera não vai me pegar, mas ele foi nessa região de Perate. Só para ilustrar o contexto, para você saber, né? A palavra Perate, ou Perate com TH, é o termo hebraico para se dizer Eufrates. Né? Eufrates. Então, Eufrates em hebraico se diz Perate, não se diz Eufrates. Eufrates é o grande rio. A região da Mesopotâmia ficam dois grandes rios. Um deles é o Eufrates. Né? Era a divisa, inclusive, da terra prometida. Terra prometida que Deus prometeu a Israel era lá no Eufrates. Ia do ribeiro do Egito até o rio Eufrates, que é lá no norte. Né? Bem longe. São centenas de quilômetros de distância da região onde estava Jeremias. Jeremias foi profeta em Jerusalém. E ele é nascido na cidade de Anatote. Anatote é perto de Jerusalém, né, próximo de Jerusalém. Os historiadores acreditam, né, que não dava tempo de Jeremias ter ido até o Eufrates, colocar o cinto, voltado, ir de novo. Não dava tempo. É muito longe, são centenas de quilômetros. Mas eles acreditam que o termo Eufrates tinha um significado muito importante. Representava, na verdade, as nações corruptoras, as influenciadoras do povo de Israel. Os assírios, que levaram Israel primeiro, e os babilônicos, que levaram Judá cativo. Então, ambos eram representados pelo Eufrates. O Eufrates ali representava a influência de pecado do mundo. Representava o povo sendo influenciado pelos deuses de lá. Né? E com isso pecando e se desviando contra o Senhor, se desviando do Senhor, aliás. Não é? Isso que representava. Mas havia, na região de Anatote, a 4 a 5 quilômetros, existe ainda, a distância nordeste de Anatote, existe um ribeiro e uma cidade chamada Pará, que se escreve em hebraico do mesmo jeito que Perate. Escreve-se do mesmo jeito. Então, os historiadores acreditam que o lugar que a palavra tinha um significado, queria fazer menção aos povos corruptos que influenciavam Israel, que representavam o mundo, o Eufrates. Mas era mais próximo o lugar onde ele levou o cinto. Era 4 ou 5 quilômetros de distância de onde ele estava. Não dava para ele fazer essa viagem até o Eufrates. Era muito distante. Né? Mas note, Deus mandou ele esconder o cinto lá. Agora, o cinto não está mais em Deus. Mas agora o cinto está escondido. Lá no Eufrates. Vamos usar a palavra Eufrates, porque representa o mundo. Agora o cinto está lá. O cinto agora confia nos deuses, entre aspas, deste mundo, não no Deus Todo-Poderoso. O cinto não quis ficar apegado ao Senhor, mas quis se ver livre. Então, a simbologia que o Senhor estava transmitindo ao povo, através do cinto de linho, era justamente essa, que o povo não quis permanecer, mas quis viver sua vida,
Por isso foi enterrado lá no Eufrates. Eles quiseram se alimentar do mundo e das paixões desse mundo. Eu não confio no Senhor, mas eu confio no dinheiro e o que o dinheiro pode me comprar. Eu não me apego ao Senhor, não confio na oração, mas eu confio nas coisas que o meu trabalho, o meu esforço podem entregar para mim. É isso que representou o cinto desapegado de Deus. As pessoas, não, Deus, deixa que a gente cuida da nossa vida. É bem isso. Deus, da minha vida eu cuido, eu sei. Eu quero fazer do meu jeito. Eu cuido, eu sei o meu nariz, eu sou dono do meu nariz. Por isso, Deus mandou o profeta, enterra o cinto lá no Eufrates. Ele enterrou lá. Deixou o cinto lá. Né? Veja só o que acontece quando nos desgarramos do Senhor. Passamos a receber influência do mundo. Influência maligna. Isso, irmãos queridos, você não faz ideia como o inimigo trabalha para fazer com que os crentes façam isso, quer dizer, se desapeguem de Deus. Não tenham um relacionamento íntimo com o Senhor. Pode ir na igreja, pode, vai na igreja, canta lá, participa e tal, mas depois, nada de compromisso. Nada, não precisa. Aqui, esse negócio de orar todo dia, isso aí você vai ficar louco. Se orar todo dia, fica louco. É o inimigo que trabalha essa área. Nós temos que nos apegar a Deus como um cinto se apega à nossa cintura. Nós temos que estar ali no Senhor, grudados, recebendo a forma que Deus nos dá. Vivendo conforme Deus quer, indo para onde Ele quer que a gente vá. O cinto não vai sozinho. Nós temos que viver na vontade do Senhor, na direção do Senhor. Mas quando a gente fala, eu não quero, Senhor, então nós nos desgarramos. Cinto apegado, cinto solto agora, cinto sozinho. Aí o cinto sozinho, ele fica vulnerável, muito vulnerável. Em primeiro lugar, aos ataques malignos. O diabo, o que mais quer é destruir o cinto, ou destruir o povo de Deus. O que o diabo mais quer com as nossas vidas é destruir-nos. O diabo quer nos levar para longe mesmo do Senhor. O diabo quer nos ver longe, porque ele sabe a consequência, né? Em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, o Senhor Jesus diz assim: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, está falando de orgulho, não é? A cobiça da carne, os desejos da carne, satisfazer a carne. Carne gosta de fama, carne gosta de aparecer, carne gosta de tudo isso, carne não gosta de ser corrigida. A cobiça dos olhos. Eu quero, que carro lindo, eu quero aquela casa, eu quero. Às vezes até a igreja cobiça, eu quero ter um templo igual aquele. Cobiça, a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens. Você viu minha gravata nova? Pensa que não é nova não, viu, irmãos? Estou só brincando. A ostentação dos bens. Essa ostentação, essa cobiça, elas não provêm do Pai, de jeito nenhum. Mas ela provém do mundo. Então aquele cinto agora, ou aquele povo de Israel, ou às vezes a igreja do Senhor, que não mantém um relacionamento íntimo com o Senhor, pode estar daquele jeito, desgarrada, longe do Senhor, como o cinto estava lá na beira do ribeiro, escondido, enterrado. Ele recebe a água do ribeiro que molha. O ribeiro, quando vem, traz terra, traz um monte de detritos orgânicos, portanto, muitos micro-organismos, e é um cinto de linho. O linho é a matéria-prima dele é uma planta, né? E ele está recebendo. É como nós, a matéria-prima do nosso feitio é o pó. Se a gente começa a ser influenciado pelo mundo, o mundo começa a enraigar em nós todos os ensinamentos malignos que vão causar tristeza, sofrimento, né? São as brigas, são as diferenças, é a falsidade.
viver de aparência, tantas outras coisas. É nós desgarrados, desapegados do nosso Deus, não ligados ou desligados do nosso Senhor. Não podemos viver assim, irmãos. Sabe por que não podemos viver assim? Porque o cinto se apodreceu. Veja só o que Deus disse. Depois de muitos dias, Deus falou para Jeremias. Vamos ler. Versículo 3. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora em Perate e esconda-o ali, numa fenda da rocha. Versículo 5. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Versículo 6. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Eu não sei se vocês notaram, mas talvez o profeta não tenha enterrado o cinto, mas escondido na fenda da rocha. Porque o texto não diz que enterrou, mas diz que desenterrou. Vocês notaram isso? O texto diz que ele escondeu na fenda da rocha, que é o que Deus mandou fazer. Mas a água do ribeiro batia contra aquela rocha, foi trazendo detritos e enterrando mesmo o cinto. Então diz que ele desenterrou e tirou o cinto do lugar onde tinha escondido. E o que ele percebeu? Que o cinto tinha se apodrecido. Imagine, um cinto de linho, né, se apodrece mesmo. E ele pegou aquilo e se desmanchou. Aí não servia mais para nada. Não dá mais para pôr na cintura, para ser um emblema de que eu sou do Senhor. Não dá mais para pôr. O meu relacionamento com Deus, não dá. O cinto se apodreceu, virou pó. Essa foi a mensagem dada a Israel, a nação israelita. O cinto se apodreceu. Eu já explico para você por que eu estou enfatizando. Há momentos que a mensagem é exclusiva a Israel. E eu não posso trazer agora para a igreja. Porque aqui era um juízo definitivo de Deus sobre Israel. O juízo definitivo é que eles iam para o cativeiro e não tinha volta. Mas hoje você não precisa ir para o cativeiro. É possível não ir. Mas eles iam. Então o cinto se apodreceu. Se tornou, você viu a palavra forte, inútil. Não servia mais para nada. Perdeu a validade. Irmãos, quando a gente está longe de Deus, a gente vai perdendo o perfume, o amor, tudo que o Senhor nos tem trabalhado e formado em nosso caráter. Vamos perdendo. O mundo vai nos corrompendo e a gente vai se apodrecendo. É isso que significa aquela terra que foi sendo jogada sobre o cinto que o enterrou. Satanás quer enterrar o povo de Deus. Satanás quer calar o povo de Deus. É claro que ele não vai conseguir fazer isso com a igreja. Claro que não. Mas eu e vocês devemos saber e permanecer alerta, que é essa a vontade de Satanás. Nos enterrar. Nos enterrar em montanhas de bens. Talvez você pense em montanhas de problema, né, pastor? Hoje em dia, irmãos, Satanás usa uma outra estratégia. A estratégia dele hoje é mais sutil, né? Em vez de enterrar a pessoa num monte de problema, a pessoa corre para a igreja. Fala, pastor, ore por mim, me ajude. O que eu faço? O pastor fala, ore, meu irmão. Aí a pessoa começa a orar todo dia, se liberta. Então Satanás hoje usa uma estratégia diferente. Ele enterra a pessoa numa montanha de bens, numa montanha de uma falsa prosperidade. Sabe? A pessoa fala, oh, que maravilha, eu tenho que trabalhar muito, mas estou rico, né? Igual aquele homem que Jesus conta da parábola, folgo, né? Olha só o celeiro que eu construí, está cheio de bens, estou tranquilo. Satanás usa essa estratégia para nos capturar hoje, para nos fazer afastar-se de Deus. Daí a gente fala, puxa, mas para manter essa riqueza eu tenho que trabalhar. Né? Se eu não trabalhar, ninguém faz para mim. Aí trabalha 24 horas por dia. E eu não estou pregando contra o trabalho. Pelo contrário, o trabalho é uma bênção, enobrece, é bênção do Senhor, inclusive. Não é? Mas com equilíbrio. Com equilíbrio. Eu tenho que estar apegado a Deus, como cinto.
Eu tenho que estar apegado a Deus. Não estar lá enterrado, recebendo a influência mundana. Né? O mundo está tentando nos capturar, tentando nos enganar. E a gente vai indo devagarinho, nunca é de uma vez. O cinto não se apodreceu de um dia para o outro. Você viu que o profeta recebeu ordens de Deus alguns dias depois. Né? A palavra dizendo, quero ver qual o termo que ele usa. Versículo 6, depois de muitos dias. Não são poucos, alguns, são muitos dias. Isso também fazia menção a respeito do cativeiro. Eles ficaram cativos na Babilônia, durante 70 anos. 70 anos foi o cativeiro deles. Então, isso que representava. Aí, Deus falou, volta lá, depois de muitos dias, e pega o cinto. Então, o cinto não se apodrece rápido. É gradativo, é assim a estratégia maligna com a igreja. Ele fica de olho, né? Ele não pode tocar em ninguém. Não pode, se você está no Senhor, o inimigo não pode tocar. Mas ele fica apresentando algumas bandejas para ver se você se sente atraído. Por exemplo, uma mentira que vai te trazer uma fama, um resultado melhor de alguma coisa. Né? Por exemplo, falar mal de alguém. Por exemplo, um dinheiro ilícito. Tantas coisas, bandejas, né? Um relacionamento, um namoro que não está calcado na vontade do Senhor. Bandejas, o inimigo vai apresentando. Aí de repente você fala, olha, Deus está me dando uma bênção, né? Fala, encontrei uma nota de R$100 jogada no chão, Deus que me abençoou. Não, procure devolver a nota, porque né, o pastor Salvador pregou sobre isso já. Se você encontrou, não é sua. Se Deus tiver que te dar, Ele vai te abençoar no seu trabalho, Ele vai encontrar uma maneira. Mas não tirando de alguém que perdeu a nota de R$100. Então Ele usa alguém para vir falar, meu irmão, Deus me mandou te dar esse presente. Amém. Mas você encontrou, não é bênção de Deus. De repente fala, pastor, né? A moça jovem vem, pastor, Deus me preparou um pão, né? Para namorar. Aí o pastor fica feliz, que bom, né, irmãzinha? E de qual igreja que esse pão é, né? Aí ela fala, não, ele ainda não vai em nenhuma igreja, mas ele vai, um dia vai, né? Aí o pastor já percebe que não é bem um pão isso aí, né? Ela fala, não, foi Deus que me deu, tenho certeza. Eu dei o exemplo das irmãs, mas acontece também o contrário, viu? Os jovens, eu ganhei, Deus me deu a mulher mais linda, né? Aí... E ela é fiel ao Senhor? Não, ela agora está desviada, não está indo na igreja. Sabe como é, né, pastor? Não é a igreja que salva, quem salva é Jesus. Né? São justificativas que a gente usa, não é mesmo a igreja que salva, é Jesus mesmo. Mas precisa frequentar com os irmãos, a igreja é ensinamento do Senhor, é corpo de Cristo. Precisa fazer parte sim, não dá para ser de Jesus e não fazer parte da igreja. Não é possível isso. Né? Então... Aí a pessoa acha que é uma bênção de Deus, mas não é. É uma atração maligna. Para quê? Para o cinto sair do corpo e ir embora. Olha só que absurdo. Como que pode um cinto sair do corpo e ir embora? Às vezes nós fazemos isso. Deixamos Deus de lado e vamos viver lá no Eufrates, lá no mundo. Vamos ser influenciados pelos assírios. A gente para de ouvir a mensagem do profeta Jeremias, a gente fala, esse Jeremias, eu não acredito nele. Mas ouve a mensagem do rei Nabucodonosor. Abre mão da mensagem de Jeremias, mas ouve a mensagem dos reis da Síria, dos deuses lá. Há um texto em Jeremias que eu fiquei impressionado, eu esqueci de anotar para trazer para os irmãos. Mas eu nunca tinha reparado nesse texto. Deus pergunta assim para o povo, qual o povo da terra que troca de deuses? E ainda que os deuses deles não são deuses de verdade. Mas qual o povo da terra que troca? Aí Deus fala com o povo de Israel, pois vocês trocaram. Vocês me deixaram de lado e pegaram Baal. Vocês me deixaram de lado e pegaram outros deuses. Não existe um povo que faz isso, mas o meu povo fez isso. Está em Jeremias que diz isso, eu não me lembro agora, depois eu vou trazer para os irmãos. Eu li essa semana retrasada, semana passada. Então, queridos irmãos, o cinto tem que estar apegado. Jeremias foi lá no Eufrates, né, provavelmente naquele ribeiro próximo da cidade natal dele, né, pegou o cinto e o cinto estava agora podre, ficado inútil. Né, o cinto tinha sido destruído.
Sabe que Deus é tão amoroso com seus filhos e tão cuidadoso que em Levítico, no capítulo 26, irmãos, Levítico foi escrito cerca de uns 600 anos, aproximadamente, antes desse acontecido. E lá em Levítico, capítulo 26, versículo 39, o Senhor fala: os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Então Deus alertou o povo de Israel antecipadamente, e eles tinham esse texto escrito. Não era só alguma coisa que o profeta falava, estava escrito no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, os 5 rolos da lei, estavam no templo, todos tinham acesso, poderiam ler. Os sacerdotes liam esses textos. Em Levítico, capítulo 26, versículo 39, estava escrito que por causa dos pecados eles apodreceriam. Mesmo assim, como um cinto desgarrado do Senhor, eles foram para o mundo e foram influenciados e pecaram. Então, sobre o povo de Israel, naquela época, houve um juízo definitivo. O cinto se apodreceu. Eles morreram, muita gente morreu, foi terrível. Às vezes a gente acha, não, foi tranquilo, né? Não. Foram três ataques fortes da Babilônia contra Jerusalém e as suas cidades, que levaram os cativos. Foram várias ocorrências da migração, né, do povo sendo levado para a Babilônia. E quem ficou lá, que não morreu na guerra, porque foi uma guerra sangrenta, que não morreu pela espada, não morreu na guerra, as feras do campo os devoraram. A fome acabou com eles, porque não choveu na terra de Israel. Então foi uma situação terrível. Por quê? Porque eles não ouviram os avisos do Senhor. O Senhor falou, esse povo não ouve a minha palavra. Mas eu e você temos a oportunidade de ouvir. Estamos ouvindo não só hoje, dia após dia a palavra do Senhor tem sido ministrada a nós. Vamos orar, vamos ter tempo com Deus, vida de intimidade com o Senhor, caráter na presença do Senhor. Não é? Vamos ter tempo, tem um relógio lá para nós orarmos, nós temos tempo. Às vezes a gente fala assim, o pastor falou para mim que é para eu colocar o nome lá, mas com muita cautela. Se eu colocar só se é realmente o que eu quero. É verdade. Mas precisamos colocar. Vocês me entendem? É mais ou menos assim, ó. O médico fala para mim, Rodrigo, você precisa maneirar em açúcares, massa, gorduras, né? Você precisa maneirar nesse tipo de alimento. Ele fala, a decisão é sua. Aí eu falo, bom, como ele falou que a decisão é minha, né? E eu vou continuar comendo tudo, porque eu gosto muito de açúcar, de doce. Qual que vai ser a consequência? Vou passar mal, vou ficar doente. Não é? O médico falou, você precisa maneirar, diminuir. Ele até foi bonzinho comigo, falou, não precisa parar não. Você não, os seus índices estão relativamente bem. Ele falou, se você maneirar, e se você fizer exercício, vai estar ótimo. Porque às vezes pode comer o que você quiser, mas com moderação. E aí faz exercício, tranquilo. Né? Aí a gente não faz. Então nós precisamos orar. O que é eu orar? É eu me apegar ao Senhor, como o cinto que Ele veste. Quando eu estou na presença do Senhor, estou me apegando, o Senhor está me alimentando, está me orientando, está me dando a sua palavra, está me ensinando. Então se apegue ao Senhor. Né? Sabe, 1 João capítulo 2, versículo 17, que a gente leu, vem um texto para a igreja. Ó, o mundo e a sua concupiscência passa. Vocês ouviram? O mundo e os seus desejos, as suas práticas passam. Passa. O celular fica velho, para de funcionar, e não demora muito não, né? Hoje em dia, com 1 aninho, 2 aninhos, ele já está começando a travar, fica velho. O carro, as quilometragens, né? Começa a dar os defeitos, tem que ir lá trocar, não importa a marca. O pessoal fala, não, essa marca é boa. Não, fica velho, é máquina, passa. Tudo que é no mundo passa. A casa, você acabou de construir, tudo bonita. Aí passa uns dias, você repara que tem uma trinquinha, não é?
O carro é engraçado. Eu lembro, uma vez, eu ganhei do meu pai, uma época que a gente estava numa condição financeira melhor, e meu pai comprou um carro para eu usar. Não era para mim, mas era para eu usar. Na época, a gente tinha 3 carros, um do meu pai, um da minha mãe, e ele comprou para mim, logo que eu tirei carta. Era um Uno branco, né? E pô, você imagina, jovem, né? Eu me sentia, né? Literalmente me sentia. Orgulho puro. Aí eu estava vindo no tiro de guerra aqui atrás de nós. No fim, vim para cá. Eu fiquei, essa região, eu lembro que ficou um tempão, eu não queria nem dirigir aqui nesse bairro. Eu ia subindo a Avenida Piracicamirim, ela era 2 mãos antigamente, subia e descia. Logo, tem aquela avenida que corta, tem um sinaleiro ali, perto de onde é a farmácia, o Banco do Brasil ali. E eu estava parado assim, um caminhão na minha frente. Abri o sinal, o caminhão andou para fazer a curva, ele ia virar para o lado de lá. Quando ele foi fazer a curva, eu era totalmente inexperiente, né? Em vez de ficar esperando ganhar distância do caminhão, eu fui indo para frente também, pertinho dele. Aí o caminhão não conseguiu fazer a curva. O que o motorista fez? Ré. E quem que estava lá atrás? Pegou na coluna do carro assim, ó. Plá, quebrou o vidro da frente e o do passageiro. Estourou, mano. E aí veio entortando a coluna ficou assim. Ela é assim, a coluna do Uno, né? Ficou um L. Veio no painel ali, tudo. Eu lembro que eu ia na escola, e às vezes dava carona para os colegas pegavam o caderno que tem araminha e punha no painel. Eu falava, tira esse caderno daí que vai riscar o painel, né? Aí tinha vidro, aí levamos um funileiro, porque o homem do caminhão também não tinha condições de pagar. Eu sei que eu fiquei tão nervoso que eu nem chamei a polícia para fazer BO, foi feito BO depois. Tudo, ele não tinha dinheiro para pagar, coitado. Sei que a única coisa que ele pagou, assim, com muito esforço, era um homem honesto, viu? A única coisa que ele pagou foi o para-brisa da frente do carro. Ele falou, é o único dinheiro que eu tenho. O conserto ficou muito mais caro. Aí eu lembro que na funilaria, onde estava para consertar, o funileiro tinha posto aqueles marretinhas de desamassar tudo em cima do painel, vidro, tava tudo. Eu antes me preocupava com não riscar. Então as coisas do mundo, aquilo que a gente deposita a nossa confiança, a nossa alegria, passa e com uma velocidade que você nem imagina. Quanto mais a gente se apega às coisas do mundo, mais passa rápido. Mais você se frustra. Se apegue a Deus. Se apegue ao Senhor como um cinto. E não se apegar às coisas desse mundo materiais, porque elas passam, elas se apodrecem. Né? Elas passam. Então, irmãos queridos, o cinto lá se tornou inútil. Mas nós não precisamos nos tornar inúteis. O Senhor nos chama. A nossa vida depende de estarmos apegados a Deus, ligados ao Senhor. Para isso, não podemos nos orgulhar. Uma oração que Davi sempre fazia e deixou registrado no Salmo. Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelo caminho da verdade, da justiça. Sabe, uma oração que nós devemos fazer e refletir todos os dias. Aliás, é esse o sentido da Santa Ceia ser servida uma vez por mês. É que a gente se avalie, faça uma autoanálise. É isso que o Senhor pede quando diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? É você fazer uma análise detalhada, crítica, rigorosa. Sabe, nós normalmente somos rigorosos com o nosso próximo. Não, pare com isso. Não sejamos rigorosos com o nosso próximo, não. Com ele nós devemos ser amorosos, tolerantes, perdoador. Mas com a gente mesmo, a gente tem que ser mais duro um pouquinho. Mais rigoroso. Faça uma autoanálise. Né? Como está a minha vida? Eu quero me apegar ao Senhor, eu quero estar mais junto de Ti. Eu quero ter tempo, sim, de oração, de devocional. Né? Eu quero ter tempo. Assim como ocorreu com o povo de Israel no início de sua história. Deus disse que esse povo, eu os apeguei, os uni a mim. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Por nossa vontade própria, nós não conseguimos nos apegar a Deus. Sabia? Só pela nossa vontade. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário e Ele não tivesse conquistado para nós essa possibilidade, nós não conseguiríamos, nem que quiséssemos. Hoje nós temos a possibilidade, então só depende sim do nosso querer.
de estarmos na presença de Deus. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero consolidar minha vida na presença do Senhor cada dia. Por que eu quero? Porque é só o Senhor que pode justificar-me. É só o Senhor que pode me purificar de todo o pecado, como o Salmo 103 que nós lemos hoje, Davi diz, né? Então nós precisamos nos apegar a Deus, queridos. Sabe, nós somos falhos. Humanamente falando, a gente erra. Se apegue ao Senhor. Como que eu faço isso? Comece a ler a palavra. Comece a ler a palavra. Pastor, mas eu ainda não sei. Comece a ler um salmo por dia. Comece a ler o Novo Testamento. Leia um capítulo só por dia. Medite. Ore ao Senhor. Tenha um tempo com Deus. Fala, eu vou marcar um encontro com o Senhor, Deus, todos os dias. Vai ser no horário tal. O meu é às 5. Às 5 horas da manhã. Então, das 5 às 5:30 é o meu horário com Deus. Marque o seu horário com Deus. Fique com Ele. Depois saia para o seu dia de trabalho e permaneça na cintura, né, do Senhor, em intimidade com Ele. Talvez você fale, pastor, como que eu vou permanecer na cintura de Deus, como um cinto? Isso é um símbolo, né? Fala da nossa intimidade, o relacionamento, fala de estarmos com Ele o tempo todo, é disso que está falando. Né? E recebendo a forma dele, é disso que está falando. Façamos isso, irmãos queridos, sabe? Nós fomos salvos pela graça, e eu vou ler isso e terminar. Nós fomos salvos pela graça, não foi por mérito nosso, foi pela graça. Até o arrependimento inicial começou com uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor, sabe? Não podemos nos auto-justificar diante de Deus, como eu já disse. Nós somos justificados por meio de Jesus Cristo, que nos salvou pagando nossas dívidas. Nós somos dependentes do Senhor e, portanto, devemos estar ligados a Ele. Há um grande erro que pode ser cometido pelo ser humano: confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo. Um grande teólogo, né, do Brasil, um brasileiro, um grande teólogo brasileiro, um grande conhecedor da teologia, se desapegou de Deus ao longo de sua vida. Não foi de uma vez por uma hora para outra. E hoje ele é um dos principais pastores que fomentam a igreja homossexual. Por quê? Como o cinto de linho se apodreceu. Se eu me distancio do Senhor, irmãos, o Senhor fica me chamando, volte, meu filho, volte, e dá oportunidade, envia profetas. Mas como o pastor Luciano pregou, eu não sei quantos aqui ouviram a mensagem, né? Mas a gente vai providenciar para que os irmãos possam ter acesso a isso logo, logo. O pastor Luciano pregou e ele disse assim: é possível ao homem, através do seu pecado, neutralizar a ação do Espírito Santo em sua vida. Chega uma hora, o Espírito Santo está lá, tentando nos convencer, mas a pessoa não é mais sensível. Perdeu toda a sensibilidade. Pode acontecer. Por isso que a palavra de Deus diz: não extingueis o Espírito Santo. Né? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos? Glória a Jesus. Um alerta para a igreja. Nós e a igreja dos nossos dias. E aos nossos irmãos que nos ouvem pela internet. Um alerta. Não se desapegue de Deus. Viva uma vida ligado ao Senhor. Deixe o Senhor governar sua vida. Não se iluda com as mentiras deste mundo, não. Não se iluda. Não funciona. Mas a palavra de Deus funciona. Amém? Feche seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor Deus eterno e poderoso, nós te louvamos, meu Deus. Te louvamos, Senhor, por este alerta. Oh Deus, obrigado. Obrigado por nos dar o privilégio de estarmos ligados ao Senhor, através de Jesus Cristo.
através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Jesus. Que privilégio, Santo, sermos o Teu povo. Assim como o Senhor apegou a Ti a comunidade de Judá e a comunidade de Israel, nós somos a Tua igreja e estamos ligados ao Senhor. O Senhor habita em nós, o Senhor vive em nós. Nós queremos obedecê-lo, Pai, e jamais deixá-lo. Jamais deixá-lo. Nós não queremos trocar o Senhor, nosso Deus maravilhoso, santo, de amor, pelas coisas passageiras desse mundo, temporárias, tão pequenas. Mas queremos estar e permanecer na Tua presença, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja nos atraindo a cada dia para a oração, para a leitura da Tua palavra. Queremos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo o tempo inteiro, para sermos literalmente conduzidos, guiados pelo Espírito Santo, como era guiado os Teus filhos, os Teus discípulos, desde os primórdios da Tua igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus, vem nos revestir com Teu poder. Vem nos revestir, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, para nós mesmos, que dependemos de Ti. Dependemos do Senhor. E queremos permanecer no Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida queremos permanecer na Tua presença. Eu te peço, Senhor, vem fortalecer a vida dos nossos irmãos, os Teus filhos aqui reunidos, cada um de nós, nos guiando, Pai. Em algum momento, se a nossa vida estiver tendendo a optar por um caminho errado, fora da Tua palavra, que sejamos sensíveis a ouvir a voz do Teu Espírito Santo e mudar o rumo na direção que o Senhor quer que caminhemos. Em nome de Jesus.